Eu te curo, você me cura. Eu te curo, você me cura. Esse é o mantra de hoje, dessa extensão do amor, dessa cura interna que tem dentro de nós, que todos nós que estamos aqui no universo, que estamos nesse planeta Terra e no mundo inteiro, todos nós temos dentro de nós a cura, porque todos nós viemos de um Pai só. E todos nós também temos essa mãe generosa. Então, eu me curo, eu expando essa cura ao mundo inteiro e o mundo inteiro expande a cura para mim. Porque um pensamento de cura liberta muitas pessoas que estão aprisionadas nas suas dores e nos seus ressentimentos. Quando um passarinho voa a liberdade, a cura, esse passarinho que é nosso, ele liberta vários irmãos das suas gaiolas que estão aprisionando eles num sentimento de revolta, de dor e de tristeza. Então, como vocês que já me conhecem há algum tempo, sabem que eu trabalho com o povo também da Calunga, né? Os calungueiros. Lembro como foi maravilhoso esse encontro com esse povo que me chamou e que me deu a liberdade de querer ou não estar nessa trajetória com eles, aliado na cura interna minha e ajudar os outros irmãos que estão sofrendo em desespero e em angústias, né? Que muitas das vezes a nossa tristeza maior é falta de olhar dentro de nós mesmos, de saber que somos capazes de nos curar. Lembro que quando o Pai João bateu o seu cajado, né, e falou: filha, eu te chamo para o tratamento da cura, e estendeu a mão a mim, você aceita? Eu lembro que ele me ensinou no plano espiritual a levitar. Para mim foi muito difícil, porque eu ainda estava no pesado, nesse corpo grosseiro pesado, que não conseguia, nem no espírito, né, que a gente quando dorme, o nosso espírito vai até nossos entes queridos, nossos amigos, né? Vão em vários lugares. Nem espírito eu não estava conseguindo levitar. Teve aulas e aulas e aulas para que eu começasse a levitar com mais suavidade. Lembro que quando ele me soltou, né, lá em cima, eu caí, como se eu estivesse caindo dentro do buraco, meu coraçãozinho gelava e eu acordava assustada. Mas foi muito maravilhoso passar algum tempo com eles no plano espiritual, né? Se aliar a essa egrégora de amor e de compreensão. E ele falava, quando eu bato o cajado né? É uma expansão de energia. E chega a muitos irmãos que estão sofrendo, né? Então, esse cajado, que é essa fé, né? Que ajuda as pessoas a se curar dentro delas. E num desses tratamentos maravilhosos com o Pai João, da Calunga, né? Avistamos uma moça, né, assim, uns 60 anos, né, que ele chama de menina ainda, né, que dentro de nós ainda tem uma criança que sofre muito querendo ser amada, ser acolhida e ser olhada, né? Ela estava sentada no sofá na casa dela, né, mergulhado nas suas tristezas. A sua casa tinha memórias muito dolorosas, porque a nossa casa, né, essa nossa casa física, né, ela tem todas as nossas energias, ela conta todas as nossas histórias e as nossas passagens. Então, na casa dela estava muito pesada, ela estava dentro de uma escuridão muito grande, sofrendo demais. E naquele momento de sofrimento, de cansaço e de exaustão, né, ela pediu auxílio à espiritualidade, que foi onde Pai João teve essa brecha de entrar. Porque eles respeitam o livre-arbítrio, né? A vontade do outro de querer. Porque tem muita gente que mesmo que está sofrendo, né? Está dentro dessa comodidade, desse sofrimento. Estou sofrendo, mas eu acostumei a ficar nesse sofrimento, né? Que por mais que está doendo, eu conheço essa dor. Né? Então, nesse momento, quando ela pediu que veio essa fagulha divina que todos nós temos, quando ela estava já cansada, exausta, miseravelmente, seu corpo espiritual está todo adoecido,
todo chumbado, né, todo cheinho de buraquinhos. Quando ela deu essa brecha, Pai João entrou com todos essa egrégora da Calunga para ajudar essa irmã que pediu auxílio e socorro. Mas foi necessário pedir também licença àquela egrégora que estava ali com ela naquele sofrimento. Porque quando a gente está no sofrimento, quando a gente está na dor, a gente se alia a essas energias, né? A esse monte de irmãozinhos que estão sofrendo também. Porque quando a gente está na expansão, quando a gente está na luz, a gente também vai curando esses irmãozinhos. E vai dando espaço a essa luminosidade e trazendo essa frequência de amor e de cura, tanto para mim, quanto para todos aqueles que estão, tanto para todas as memórias que estão na casa, né? E dentro da memória da casa dela, tava assim, os cachorrinhos dela estavam em sofrimento muito grande. Porque eles, por amor, eles passavam sempre na frente dela. E os cachorrinhos, você vai olhar para o corpinho espiritual deles, teve um dos cachorrinhos dela que estava todo esfaqueado, sabe? E a outra estava com o estômago todo doente, estava em processo de entrar no câncer muito grande, né? Então aí, começou a fazer o tratamento, que foi mostrando e limpando aquele corpo dela que estava chumbado de tanta dor, foi curando também esses cachorrinhos, esses nossos irmãozinhos, que passavam sempre na frente. E por que que ela estava tão adoecida? Porque ela estava na dor, né, de querer ser olhada, de querer ser notada. E muitas das vezes ela xingava muito, esbravejava, né, desejava mal por outro, porque quando as pessoas falavam algo para ela se sentia na revolta, ela se achava que ela que sabia mais, porque ela precisava ser notada, ela precisava brigar com o mundo, porque quando eu brigo com o mundo, mesmo que as pessoas me acham chatas, né, elas vão olhar para mim, não seja com um olhar de desprezo, né, nossa, aquela pessoa é chata demais. Então, assim, ela queria ser notada a todo custo. Então, foi trazido a energia dela, né, desacoplado do corpo dela que estava lá em sofrimento e mostrado para ela que ela não precisaria ser notada com tanto desprezo, com as pessoas olhando para ela como coitada, tadinha dela, ela está na revolta porque ela tem muitos problemas, ela não precisava estar no campo da vítima, sim, ela precisava era levantar daquela vitimização e olhar para ela que ela também era merecedora da cura que estava dentro dela. Ela tem um remédio dentro dela de cura, mas ela precisava sair de achar que as pessoas fazem algo para ela, que tudo é o outro e que nada é minha responsabilidade. Se eu estou sofrendo, é porque é meu pai, minha mãe, meu marido, meu vizinho, meu filho. Não, nós somos responsáveis pelos nossos atos. As pessoas fazem as coisas com a gente porque a gente dá a oportunidade e vai aceitando o lixo do outro. Porque estamos tão vazios que precisamos tentar limpar o lixo do outro, sendo que nós estamos mergulhados nas nossas merdas, que nós estamos mergulhados nas coisas que nós criamos de nós mesmos. Então precisamos limpar. Como assim você fala que nós estamos mergulhados nas nossas merdas? Sim, estamos mergulhados nas nossas merdas, porque nós erramos, nós nos colocamos como vítima, e tudo isso vai virando um esgoto dentro da gente, que fede, que nem a gente mesmo consegue lidar com esse odor. Mas a gente não, como a gente está tão longe da gente, que a gente está no outro, a gente não consegue sentir esse odor, né? Então aí foi mostrado para ela, foi trazida começou a limpar esse campo, ela tomar responsabilidade e posse dela. E aí foi passado dentro de um corredor da casa dela, onde ela estava assim diante de um berço vazio. E esse berço balançava, balançava e balançava. E nesse berço que estava lá, crianças que ela abortou, né? Ela não queria ter abortado aquelas crianças, mas foi o útero, né? Fazendo o trabalho sozinho,
devolvendo, né, esses espíritos para o plano espiritual. Por quê? Porque ela queria estar grávida daqueles 4 bebês que foram abortados para assegurar relacionamento, né? Então, esses bebês que sentiram que eles seriam, né, um peso muito grande para carregar esse casamento, eles foram abortados. Eles precisavam passar para a vida, né? Que as pessoas pensam que o desencarne, né, o aborto é morrer e deixar de existir. Não, eles passaram pela vida. Eles foram para o plano espiritual, eles não deixaram de existir. Mas ela, como ela queria aquelas crianças para aprender o relacionamento, elas viam ele como uma arma poderosa para trazer o companheiro para ela. Na verdade, não deram nem nome para os abortados, né? Que ficaram esquecidos lá no tempo. Esse becinho balançava porque ela ainda tinha vida. Eles precisavam se olhar com muito amor e com muito respeito, mas ser desvinculado a querer segurar relacionamento, mas olhar para o espírito que esteve na gestação, que era cheio de amor, de esperança, né? Que ficou ali um tempo que necessário, mas que precisava voltar para a pátria espiritual, né? Mas com nome, cada um deles. Então ela teve que dar nome a cada um deles e soltar e deixar eles seguirem o seu caminho. As pessoas pensam porque o outro faleceu, eles deixou de existir. Não, eles estão perto de nós e muitas vezes sofrendo junto com nós com as nossas dores, porque está vendo que nós estamos ainda sentindo sozinho. Quando nós estamos com toda a egrégora nos acompanhando, com os nossos antepassados, com os espíritos que já foram, os nossos parentes, que estão na torcida para que a gente consiga sair da vitimização, né? Então foi colocado ela diante desse berço, com esses abortados que quiseram ir para o plano espiritual, porque eles não queriam carregar um fardo de um casamento já falido desde o início, né? Então ela olhou para cada um deles, curou cada um deles e eles seguiram o seu caminho. Onde ela conseguiu tirar um peso muito grande dos ombros dela, porque aquela dor, aquela frustração que ela estava sentindo naquele momento, aquele anseio de mudar, mas ela precisava olhar para aquelas crianças. Ela precisava dar vida a ela e libertar eles do compromisso de querer fazer o pai e a mãe feliz. Foi muito bonito, sabe? Foi um encontro de alma muito bonito no plano espiritual. E de repente a gente viu ela sendo arrastada. Ela estava sendo arrastada por algo que no início não dava para ver quem estava arrastando ela e colocando ela dentro de uma cela. E a gente perguntava a ela: quem te colocou nessa cela? Ela gritava: não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. E nós perguntávamos: em que época foi que você foi colocada nessa cela? Ela gritava: quando ela gritou, 19 anos. Aos 19 anos, foi colocado ela dentro de uma cela emocional. E aquela pessoa que foi colocada, ela estava sofrendo naquela cela. E quando nós olhamos aquela cela lá cheia, aquela mulher agarrada na cela, nas grades da cela, gritando socorro, quando a gente olhou, era ela mesma. Ela estava na cela gritando socorro, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. E foi vários gritos, me tira daqui. E a gente perguntava: mas quem te colocou aí? Quem te colocou aí? Ela: não sei, não sei, não sei, não sei. Mas foi aos 19 anos, foi 19 anos. E quando o pai João bateu o cajado, o pai da Calunga bateu o cajado, se abriu uma luz muito grande. E mostrou quem colocou ela lá dentro daquela cela. Foi maravilhoso esse encontro de almas, foi muito bonito. Porque quando ela estava sendo arrastada, jogada dentro daquela cela, foi ela mesmo que se colocou lá dentro. Uma parte dela colocou ela dentro daquela cela. Ela foi andando naquele corredor escuro e jogando ela mesma ali dentro da cela. E nós voltamos aqui, eu juntamente com o pai João,
ele falou assim: por que você se colocou dentro dessa cela? Ela falou assim: porque eu estava muito sozinha, muito adoecida e com medo de tudo. Porque o primeiro filho dela veio à vida. Ela tinha engravidado aos 19 anos. Com 19 anos, ela se viu mãe solteira, sozinha para criar um filho. E ela, no desespero, na angústia, olhando para trás, porque ela morava com um pai, com uma mãe que brigava muito. E esse pai e essa mãe estavam adoecidos. E ela, dentro desses conflitos desse pai e dessa mãe, ela só queria sair daquele relacionamento abusivo. Porque abuso, gente, não é só o abuso sexual. Abuso é ver um pai e uma mãe ficar brigando o tempo todo. E o pai gritando: essa filha não é minha, esse filho não é meu. Entendeu? Ela sentindo aquela rejeição de não ser amada por aquele pai. E aquela mãe submissa àquele homem. Ela não conseguia sair daquele relacionamento. Então, quando ela viu que aquela mãe, aquele pai não melhorava e que ela estava adoecida naquele relacionamento, Deus de pequena, Deus da gestação, ela queria sair daquela situação. Então, quando ela engravidou, ela viu uma porta de saída. E nessa porta de saída que ela viu, ela conheceu uma pessoa que trabalhava no centro espírita, uma pessoa que não tem entendimento, e falou com ela: eu posso te ajudar a você a conquistar o pai dessa sua criança. E ela entrou nessa conexão. E essa mulher simplesmente só acendeu uma vela e deu um banho nela de cachaça com sal grosso. E falou: esse homem é seu. Mas o que ligou ela até esse homem? Foi o banho de cachaça? Foi essa mulher que não tinha entendimento? Que achava que um simples banho de sal grosso e uma vela ia amarrar esses dois? Não. O que amarrou os dois foi ela. Ela que amarrou. Quando? No pensamento dela, que foi muito mais forte do que o banho, foi muito mais forte do que a vela. A carência dela era tão grande que ela se conectou a esse homem, que também era doente, que só mudou de papel e de cara. O script era o mesmo. Aquele homem que ela se ligou era a energia do pai dela, que rejeitava ela todos os dias, que não amava ela. Por que ele não amava ela? Porque ele não amava nem ele mesmo. Que se eu não amo a mim mesmo, como eu vou amar o outro? Se eu não amo o próximo, que é eu mesma. Jesus, quando falou amai o próximo, ele dizia: amai a ti mesmo. O próximo é nós mesmos. Então, ela nessa carência de querer ter um lar, ela no pensamento dela tão forte, que ela se ligou a esse homem doente e trouxe ele para a vida dela cada vez mais. E cada vez mais ela estava distante dela. Por quê? Porque ela sofria abuso constantemente. Ela apanhava desse homem constantemente. Ela saía para trabalhar e ele não trabalhava. Às vezes que ele trabalhava, o dinheiro dele não era para alimentar ela e o filho. Era para ir para a rua, por vício, para bebida. Mas ela quis tanto ter uma família, ela não pediu com coração. Ela pediu com a dor, com a revolta, que queria aquele homem de qualquer jeito. E como ele estava de qualquer jeito, doente, vazio de si mesmo. Tanto é que ele buscou dentro da droga a fuga. Porque o vício nada mais é do que sair de nós mesmos, né? Não olhar para as nossas dores e curar. Então eu fico o quê? Na ilusão. Eu fico na ilusão e cada vez mais iludido, e cada vez mais eu vou usando drogas, cada vez mais eu vou bebendo, né? Então, ela que se ligou. O pensamento dela foi tão forte que ela se ligou a esse homem. E quando ela se ligou a esse homem, ela entrou nesse corredor escuro e por muitos anos ela ficou ali. E aquela parte dela boa, que sabia que ela, com 19 anos, ela conseguiria cuidar daquele filho, ela conseguiria estudar, ela conseguiria ter
uma profissão boa, que ela ia ser muito mais leve só os dois, porque ele só serviu para trazer esse menino ao mundo, mas ela na carência queria ele. Aquela parte boa dela, ela trancafiou na escuridão. Ela deixou lá a mulher que sonhava, que tinha força de viver, a mulher que ia se realizar, ela trancafiou e ficou na ilusão de um homem fazer ela feliz. E os dois foram infelizes, porque os dois estavam adoecidos, sentindo rejeição, sentindo-se sozinhos na vida, sendo abusados. Então, por isso que ela se ligou e ela fez esse amarramento. E aí, quando o pai João falou, tá na hora, minha filha, de libertar essa mulher que está nessa prisão e tomar posse do que é seu. E foi tirando muito miasmo, e foi ficando aquela escuridão ali perto dos pés dela, e muito choro, e ela ajoelhou diante daquela que estava encarcerada e pediu perdão a ela mesma. E ela disse, num grito muito grande, como um grito libertador, e disse, eu me amo. E olhou para aquela que estava aprisionada e disse, eu te curo. E a que estava aprisionada com ela falou, eu também te curo. As duas curaram umas às outras. E foi feito um processo de limpeza muito grande nas duas. E seu corpo que estava adoecido começou a ter saúde. A casa começou a ser iluminada, porque na casa era só pensamentos, ações, tudo voltado para destruir ela. E a casa começou a ser limpa. Pai João da Calunga batia seu cajado e a energia foi limpando, foi limpando. Mas sabe por que isso foi feito? Porque ela olhou para ela mesma. Ela tirou ela da prisão, onde ela achava que ela não conseguia lidar com tudo aquilo. Então foi feito o quê? Um divórcio energético. Libertou aquele homem que já estava no plano espiritual, que era o pai do filho dela, né? Que o pai do filho dela morreu de overdose, porque usou muito crack, né? E deu um reverter lá, e foi para lá no plano espiritual. Mas ela, na carência, ainda sentia falta daquele homem que judiava dela. Ela, naquela carência, se não fizesse um tratamento, ela ainda ia arrumar outro homem com a mesma energia. Só ia mudar a cara, mas o script era o mesmo. Então, quando ela, no sofrimento, dentro, aquela força, aquela fagulha dentro dela, pediu misericórdia, que não aguentava mais sofrer, ela saiu do julgamento de ficar julgando os outros, ela saiu da vitimização, ela tirou aquela parte dela lá da escuridão, trouxe luz, trouxe vida. Por quê? Porque ela se viu merecedora de melhorar, de olhar para o filho dela, e curar ele também de tudo isso, de abraçar aquele filho e dizer, eu te curo. Porque a mãe, quando ela está começando, está no processo de cura, ela cura todos os seus. Gente, foi maravilhoso esse encontro com o pai João da Calunga. Eu sou muito grata a essa oportunidade de estar juntamente com essa egrégora dos calungueiros, sabe? Porque o povo da Calunga, eles trabalham também o nosso emocional. Ele dá vida àquela parte nossa que morreu, que nós deixamos soterrado sobre terra. Mas o que tem que morrer dentro da gente é o egoísmo, de querer achar que o outro vai nos fazer feliz. Dar vida àquilo, a nós mesmos, de tirar nós de nossas prisões e falar, eu tomo posse do que é meu. Eu curo todas as minhas dificuldades. A partir de hoje, eu sou responsável por tudo que acontece comigo, porque eu vou me curar. Eu curo a mim, curo minhas células, curo aquelas pessoas que estão perto de mim. Aí eu passo até a ser chata, porque quando eu começo a me curar, quando eu começo a olhar para mim, aquelas pessoas que estavam adoecidas, né, que estavam no mesmo campo vibratório que é meu, se elas não compartilhar comigo essa cura, a gente vai dar um passo adiante e elas vão ficar lá. Mas nós vamos olhar para ela com o quê? Não como vítimas, mas que elas também são capazes de se curar.
E muitas vezes, numa conversa ou outra, a gente se torna chato, porque a gente começa a olhar com outro olhar de visão. O nosso campo de visão se amplia. Porque quando eu vou falar para outro, eu não vou criticar, eu não vou julgar, mas eu vou emanar luz. E quando alguém sentir uma pisada no dedão que ela for xingar, eu vou falar, respira, calma, tá doendo, mas vai passar. E se ela na ignorância achar, né, não foi com você, mas nós vamos vibrar a luz do amor. Eu agradeço a Deus e essa oportunidade de trabalhar com esse povo, de ser cura de mim mesmo e de curar todos que estão à minha volta. Pai João fala uma palavra muito bonita. Para que a pérola seja limpa, para que essa pérola se mostre ao mundo, ela tem que mergulhar dentro da sua escuridão para trazer luz que está dentro dela. Essa pérola somos nós. Essa escuridão é nossa, é as nossas dores, as nossas frustrações, os nossos questionamentos, os nossos mimimis. Nós precisamos olhar para cada uma delas e mostrar para nós que somos capazes, sim, de estar presente. Que aquela ausência que doeu tanto tem presença divina. E essa presença divina somos nós mesmos. Porque nós somos Deus também. Temos Deus na nossa célula. Deus não está lá em cima, sentado no trono, esperando nós, não. Deus está dentro de nós, impulsionando nós para a vida. Todos nós somos Deus em ação. Todos nós temos essa divindade, essa cura, essa abundância desse amor. Eu agradeço muito a Deus e a vocês por fazer parte da minha cura. Porque cada tratamento desse é o meu tratamento também. Eu também estou curando a minha escuridão. Paz e luz no coração de cada um de vocês, meus irmãos. Eu te curo e vocês me curam. Gratidão.